Se a gente for fazer uma comparação entre a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, a primeira coisa que vem na nossa mente é que uma dura pouco tempo, poucos segundos, e a outra dura muito tempo. Mas essa não é a diferença. A principal diferença é que uma é imediatamente consciente e a outra não. A memória de curto prazo, ela é ativa. Ela é equivalente à amplitude de atenção, ou seja, ela inclui o que está presentemente sendo pensado, ela vai se relacionar totalmente com a atenção, ou seja, ela vai ser imediatamente consciente. Por esse motivo, ela também é facilmente interrompida. Ela pode ser interrompida por acontecimentos internos ou externos. Tipo, interno, eu pensei em alguma coisa e acabei perdendo a atenção, esquecendo o que eu estava pensando antes. Ou externos, eu vi algo, alguém falou comigo, eu falei com alguém e esqueci o que eu estava fazendo. Isso vai fazer dela uma memória limitada em capacidade. Mais pra frente, a gente vai poder ver que ela pode manter até 7 itens, né, nessa memória de curto prazo. Então, por fim, a recuperação dela vai ser imediata e automática. O que está sendo recuperado vai ser imediatamente consciente ou não vai mais estar disponível. Já a memória de longo prazo, ela é passiva. Ela é muito mais resistente à ruptura, o que significa que ela vai ser mantida independente dos acontecimentos internos ou externos. A sua capacidade é ilimitada, a gente pode ter informações ilimitadas na nossa memória de longo prazo. Só que a sua recuperação vai ser mais vacilante. Ela vai exigir mais conexões e essas conexões, né, ela pode acabar distorcendo o que foi originalmente aprendido. A gente vai conseguir recuperar, mas talvez não da mesma forma que a gente aprendeu. Vai exigir um pouco mais dessa parte. Aqui nessa tabela, nós temos os 3 níveis de memória. A sensorial, que a Thalita já explicou antes também, a de curto e a de longo prazo. Então, começando pela sensorial, que também é chamada de ecoica, do eco, né, que é o tempo que alguma informação, menos de um segundo aquela informação vai ficar lá ainda vagando pela nossa memória sensorial. A não ser que seja algo que chame a nossa atenção, daí nosso foco vai voltar para aquilo, aquela palavra que está sendo pronunciada, ou aquela imagem que antes estava em segundo plano. Então, ela pode ser chamada ecoica, quando é um estímulo auditivo, ou icônica, quando é um estímulo visual, estímulos visuais. Ela, então, como eu disse, ela vai durar menos de um segundo, a estabilidade dela é sempre transitória, vai estar sempre transitando de uma para outra, a capacidade dela é muito limitada, e das características gerais, impressão momentânea, não consciente, é uma sensação ou uma associação passageira, então vai estar lá de fundo, assim, a gente não está consciente daquela informação, a não ser que alguém pronuncia o nosso nome, a gente está numa festa, escuta alguém pronunciando o nosso nome em qualquer lugar, daí a nossa atenção vai voltar para aquilo. Fora isso, sempre vai ser uma impressão momentânea. Então, daí nós temos também a memória de curto prazo, também chamada de primária ou funcional. A duração dela é temporária, menos de 20 segundos. Ela é facilmente desintegrável, né? Não vai ficar com aquela memória muito tempo. A capacidade dela também é limitada, igual eu falei, dos 7 itens. E ela se refere ao que nós estamos prestando atenção naquele momento. É uma consciência imediata, ativa e só vai ser mantida por repetição. E a memória, né, por fim, de longo prazo, que também é chamada de secundária. Ela vai ser permanente ou indefinida, né, a duração dela. Ela não é facilmente desintegrada, vai ser mantida lá por muito tempo, não importa se tiver algum fator externo ou interno. Ela é ilimitada, a gente pode ter várias memórias de longo prazo, cada vez adquirir mais, e ela vai ser todo o nosso consciente. Ela é passiva, resulta da codificação, armazenagem e recuperação da informação. A memória de longo prazo, ela consiste em diversos componentes,
vários pesquisadores e teóricos, eles propuseram rótulos e metáfora para esses componentes. Aqui nós traremos dois tipos, que é a memória implícita e a memória explícita, ou memória declarativa e não declarativa. No texto, o autor traz o seguinte exemplo. Quando um filósofo intrometido perguntou à centopeia como ela conseguia andar com tamanha elegância com tantas pernas, a pobrezinha ficou totalmente desnorteada. Veja, na verdade, ela nunca havia pensado sobre o assunto. Ela simplesmente sabia muito bem como andar. Tristemente, depois que a questionei, ela começou a tentar entender o processo, tentar descobrir qual perna iria se mover em seguida, quando iria movê-la e assim por diante, até, por fim, totalmente perplexa e confusa, ela havia transformado sua centena de pernas na maior dor de cabeça do mundo. Grande parte dos nossos conhecimentos se parecem muito com a conscientização da centopeia como andar. Esse exemplo da centopeia, ele trata das nossas memórias implícitas, né? Que também são chamadas de não declarativas. Essas memórias, elas não podem ser declaradas, não tem como a gente explicar. Ela está relacionada, por exemplo, como a gente mantém o equilíbrio na bicicleta, ou como que faz um gol, como que você vai explicar isso? É igual eu estava tirando carta e fui fazer o exame de moto. Eu sei como subir na moto, eu sei como me equilibrar na moto, é, só que quanto mais eu pensava naquilo, no que eu tinha que fazer, na etapa que ia vir após a outra, eu me atrapalhava cada vez mais. Essa memória implícita também está relacionada com. Vocês lembram daquele experimento com o pequeno Albert, que era o experimento de Watson? Então, aquela reação que o pequeno Albert tinha de medo, de pavor quando ele viu o rato, é relacionado com essa memória implícita. Agora, as memórias explícitas, elas podem ser expressas em palavras, podem ser declaradas, por isso que elas também são chamadas de memórias declarativas. Podem ser do nosso, por exemplo, quando a gente fala do nosso número de celular, o nome das pessoas próximas, capitais, países, as nossas lembranças da época do presencial, mesmo que já faça 84 anos. Então, a principal distinção entre essas memórias é que uma é consciente para os fatos e eventos e a outra é não consciente. Uma forma de entender essa diferença é quando a gente faz a distinção entre conhecer e recordar. As memórias explícitas podem ser recordadas e verbalizadas. A gente conta o que aconteceu no último dia de aula presencial. Já as implícitas, ao contrário, elas, mesmo a gente tem esse conhecimento, a gente sabe como que funciona, nós não podemos verbalizar, não podemos explicar. Como que a gente vai explicar para alguém como se equilibra numa bicicleta? É a mesma coisa da gente querer fazer aula de natação em AD. Não tem como. A distinção entre essas memórias implícitas e explícitas, elas vão ficar bem mais ilustradas no caso das pessoas que têm amnésia, né? Os amnésicos. Então, essas pessoas, elas perdem grandes partes dos fragmentos da memória declarativa, da memória explícita. Então, elas não se lembram quem elas são, elas podem não se lembrar de quando foram à escola, não tem nenhuma lembrança do seu passado, dos seus parentes, nada que seja pessoal. Mas elas podem lembrar, ter as memórias ainda implícitas, conservadas. Por exemplo, quando relacionadas às habilidades motoras. Essa pessoa que tem amnésia não se lembra do seu nome, mas se ela subir numa bicicleta, ela sabe andar. Nesse filme aqui, eu acho que bastante gente assistiu. Não é o caso dela, já que ela manteve toda a sua memória implícita e a explícita também anterior ao acidente. Só que ela não consegue adquirir novas memórias. Eu coloquei porque é um filme que todo mundo conhece, né? E daí, um outro exemplo são pacientes que sofrem de mal de Alzheimer. Tem uma perda severa da memória. Eles se saem bem quando é testada a memória implícita dele, mas não quando eles tentam recordar as memórias explícitas. Então, nós já sabemos que existem dois tipos de memória de longo prazo, a declarativa e a não declarativa. E agora, dentro dessa memória declarativa, existem também uma divisão,
que nós chamamos de memória semântica e memória episódica. A diferença entre a memória semântica e episódica, a semântica, ela vai ser o conhecimento estável sobre o mundo, princípios, leis, fatos, é, coisas que a gente aprende de curiosidades sobre o mundo, fórmulas matemáticas. Esse tipo de memória também ele é menos suscetível à distorção e ao esquecimento. São memórias abstratas e ele opera independente da memória episódica. Já a memória episódica é uma memória pessoal dos fatos vividos por cada indivíduo. Ela é mais suscetível à distorção e ao esquecimento. São memórias específicas que estão sempre ligadas a tempo e espaço, e elas são totalmente dependentes da memória semântica. Por exemplo, quando eu vou tomar café, a minha memória episódica, ela vai estar relacionada com a minha sensação de tomar café, com o tempo, o espaço, eu na minha casa tomando um café, a minha lembrança pessoal. Já a minha memória semântica, ela pode trazer aspectos abstratos sobre comer, sobre café, sobre restaurantes, cozinhas. Então, a minha memória episódica, ela depende da memória semântica. Saber o que significa tomar café. Já a semântica, ela é independente. Essa importante distinção entre os dois tipos de memória declarativa só é possível graças aos estudos realizados com amnésicos. O texto nos traz o seguinte exemplo: o caso de Casey. Um homem que, quando tinha 30 anos, derrapou numa curva com sua motocicleta e sofreu grave dano cerebral, o que o tornou irreversivelmente amnésico. Ele é incapaz de trazer à sua memória consciente qualquer coisa que tenha feito, visto ou sentido no passado. Não consegue se lembrar de ter feito ou experimentado nada. Ele sabe que a sua família tem uma casa de veraneio, sabe onde ela fica e aponta a localização no mapa. Sabe que passou vários verões e finais de semana lá. Só que ele não se lembra de ter estado na casa, nem de um único acontecimento que viveu nela. Casey se lembra de coisas que dizem a respeito de política, geografia e música. Na verdade, ele se lembra bem que sua inteligência avaliada é perfeitamente normal. E as pessoas que conversam com ele nem sempre notam algo de errado. Entretanto, não se lembra de nenhum episódio de sua vida pessoal. Relacionando com o que nós vimos sobre memória semântica e episódica, nós sabemos que Casey reteve sua memória semântica, que é a memória abstratas do conhecimento, né? Porém, as suas memórias autobiográficas, a amnésia de Casey obliterou, ou seja, ele perdeu a sua memória episódica. Um exemplo do que aconteceu com a memória de Casey é que ele sabe jogar xadrez, mas ele não tem nenhuma lembrança de ter jogado, ele não se lembra de ter jogado uma única partida. Essas memórias episódicas está diretamente ligada com o sentido de tempo, um tempo subjetivo. Quando as pessoas lembram de episódios específicos da vida, elas também estão lembrando de um tempo e de um lugar específico. No caso de Casey, que a memória episódica desapareceu com o acidente, ele perdeu esse sentido pessoal de tempo e ele consegue compreender o que significa tempo, ele consegue discutir sobre isso, mas ele, assim como ele não consegue lembrar das coisas que ele passou, ele também não consegue planejar o futuro. Não consegue responder o que ele vai fazer mais tarde, não consegue responder o que ele vai fazer no dia seguinte. Em qualquer momento da sua vida futura, ele não consegue imaginar o futuro, assim como não consegue lembrar do passado. Aqui nessa figura, nós podemos ver as diferenças dos vários tipos de memória. Então, nós temos a memória sensorial, que nós já falamos, que é uma memória mais momentânea, dura pouco, frações de segundos, inconsciente. A memória de curto prazo, que é de acordo com a amplitude de atenção, dura segundos ou frações de segundos e é facilmente perturbada. A memória de longo prazo, que é relativamente permanente, tem efeitos da experiência, os efeitos da experiência são duradouros. Ela é dividida em declarativa e não declarativa. Quando não declarativa, também chamada de memória implícita, é não consciente, os efeitos da aprendizagem são não verbalizáveis,
tem mais a ver com as atividades motoras ou as respostas classicamente já condicionadas, como a gente falou de andar de bicicleta, e aqui o exemplo que eles dão é dar um salto mortal triplo. E a memória declarativa, que é também chamada de memória explícita, que é potencialmente consciente e tem informações recuperáveis. Essa memória declarativa é dividida em memória semântica e memória episódica. A memória semântica é estável e o conhecimento é abstrato. Se leva em consideração. Nela, nós podemos encontrar linguagens, princípios, fatos, estratégias. E a memória episódica, que é uma memória pessoal de conhecimento autobiográfico. Uma das primeiras metáforas da memória de longo prazo apresentava a mente como uma espécie de filmadora, completa, com áudio, vídeo, cheiro, toque. Esse modelo via a memória como um registro sequencial completo das experiências, no qual a pessoa recuperava pedacinhos isolados de informações que permanecem acessível após a passagem do tempo. Esse é um modelo não associanista de memória. Já os modelos contemporâneos de memória de longo prazo são associanistas. Então, o que significa? Eles se baseiam na noção de que todos os itens de informação da memória estão associadas de várias formas. Então, quando a gente tenta se lembrar de alguma coisa, o que eles acreditam é que não vai produzir uma lista longa de coisa que não tem nada a ver, não está relacionado. Ele acha a nossa mente vai se restringindo a esse item perdido por meio de uma rede de informações que estão relacionadas entre si. Existem diversos modelos associacionistas de memória de longo prazo. Esses modelos são metáforas para o que pode ser representado na mente. Aqui nós vamos mostrar um modelo de nódulo, na forma de representação mental. A teoria do nódulo sugere que recordamos abstrações, significados, associações e pontos essenciais, em vez de especificidades. Dessa forma, aqui no exemplo, nós temos a caneta azul de Guy. Ela é descrita como um nódulo, encravado numa complexa rede de abstrações, por exemplo, coisas azuis, cada uma das quais está relacionada a muitos outros nódulos que não estão mostrados aqui na imagem. O que nós podemos ver aqui, as associações à caneta azul, são coisas azuis. Daí entra camisa, céu, água. Daqui é enraizado para bebidas, roupas, sapatos. Também da caneta azul parte para equipamentos de escrita, máquina de escrever, teclados, penas para escrever. Daqui podemos partir para computadores com tela. No meu caso, quando eu penso em caneta azul, e aqui vai um meme de 2019 para desbloquear uma memória sua. Caneta azul, azul caneta azul, tá marcada com minhas letras.